Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, talvez você não está acostumado com esse tipo de vídeo que eu vou fazer aqui, mas a proposta do vídeo de hoje é o seguinte: eu vou apresentar para você 10 livros sobre dinheiro, economia e investimentos, e que são livros que eu considero essencial para você começar a sua jornada, seja como investidor, seja uma pessoa que cuida e pensa no seu dinheiro a longo prazo, tá bom? Então, eu trouxe alguns livros aqui e o principal é que eles não têm fórmulas complexas. No máximo, dois deles vai tratar aí de algumas fórmulas, mas são bem simples de você entender. E os demais é muito mais sobre psicologia, como funciona a sua mente, como que você pode criar hábitos financeiros saudáveis para te ajudar aí na sua jornada, combinado? Então, eu vou apresentar aqui para você. E se você ficar até o final desse vídeo, o 10º livro eu vou disponibilizar um PDF gratuito dele aqui, mas com uma condição. E essa condição eu vou revelar só no final do vídeo, tá bom? Então, para a gente começar, sem delongas, eu quero trazer aqui para vocês esse livro aqui, ó, A Arte de Ganhar Dinheiro. É um livro escrito pelo Morgan Housel. O Morgan Housel, ele se tornou um best-seller mundial. Ele é jornalista, mas ele fala sobre dinheiro. Então, esse livro ele é bem interessante, A Arte de Gastar Dinheiro, porque você, quando compra esse livro, você pensa assim, nossa, como é que eu vou, né? A arte de gastar dinheiro, eu gasto meu dinheiro da forma que eu quiser. Só que ele traz vários insights aqui, mostrando que muitas das vezes nós não focamos só em gastar o nosso dinheiro, nós queremos impressionar outras pessoas ou então alcançar algum tipo de status. Então, essa leitura é muito boa. A linguagem que ele escreve é muito fácil de entender. Então, vale muito a pena. O link já está aí também na descrição do vídeo, tá bom? Se você se interessar por esse livro, vale muito a pena. Em menos de um dia você consegue ler esse livro aqui, porque a leitura realmente é bem fácil. O segundo livro que eu trago hoje é também do Morgan Housel, que é A Psicologia Financeira, tá? Esse foi o primeiro livro que ele fez e que ele escreveu, na verdade, e foi o livro de maior sucesso até o presente momento. Então, quando ele fez esse livro aqui, ó, ele explodiu de vender no mundo inteiro. Nos Estados Unidos ele é um recorde de vendas e aqui no Brasil não foi diferente. Então, qual que é a diferença desse para esse daqui, ó? A psicologia e a arte de gastar dinheiro. Porque na psicologia financeira ele vai tratar de temas ligados mais à importância de você guardar dinheiro, a você se tornar uma pessoa livre, financeiramente falando. E ele vai trazer exemplos também de que nem sempre você fazer as coisas certas com o dinheiro vai te dar um resultado, porque muitas das vezes você vai precisar contar com a sorte, com o imponderável. Então ele traz muitas lições dentro desse livro. Então é outra leitura que é muito fácil, muito gostosa de ler e que vale a pena você ter aí na sua biblioteca se você gosta aí de finanças, tá? E até vou aproveitar aqui para ler um trecho que eu deixei aqui sublinhado, que diz assim, ó: o grande valor intrínseco do dinheiro e nunca é demais repetir isso, é a capacidade de que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo. Então ele reforça isso várias vezes ao longo do livro, trazendo exemplos, falando o que ele faz também e mostrando um pouco da história do que já aconteceu com o dinheiro. Então vale muito a pena aí se você quer melhorar a sua vida financeira. Esse agora, ele não é tão assim voltado mais para a psicologia, ele é mais voltado para investimentos de forma em geral. Esse aqui é o livro O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. O Howard Marks ele é um gestor de fundos de investimentos e ele ficou muito famoso também porque o seu fundo de investimento ele deu bastante certo ao longo do tempo aí. E aí, qual que é a principal ideia desse livro aqui? Por que você deve ler ele? Porque ele vai mostrar para você 11 lições, se eu não me engano, e entre essas lições, o mais importante é que no mundo dos investimentos, não só dos investimentos, mas principalmente, né, os investimentos eles vivem em ciclos. Como assim? Em ciclos de alta e em ciclos de baixa. E a ideia dele é te ajudar a identificar o que é um ciclo de alta e o que é um ciclo de baixa. Por exemplo, quando os juros estão muito elevados, você pensa assim, nossa, os juros vão perpetuar nesse patamar de preço. E aí ele traz a visão dizendo, ó, se os juros estão muito altos por muito tempo, então já está na hora de você procurar outras formas de investir, porque esses juros vão cair e você precisa se antecipar ao movimento. Então, do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor, um livro bem interessante, bem fácil de ler também, bem tranquilo, e você vai gostar bastante. Esse livro aqui eu nunca vi
ninguém recomenda ele até o presente momento, mas a leitura ela é fantástica. Assim, o cara que escreveu esse livro, ele é muito bom, mas muito bom mesmo. E eu sinto que o pessoal não leu ou simplesmente não recomenda ele. Mas o livro é esse, ó, O Valor do Amanhã, do Eduardo Gianetti. O Eduardo Gianetti, ele é economista e esse livro aqui, ele traz assim um pouco de combina filosofia com biologia e dinheiro. Mas a ideia principal é você saber que as escolhas que você vai fazer no presente, elas vão se perpetuar no futuro. Então, as escolhas do futuro você está fazendo agora no presente. Então, é um livro bem legal de ler, por quê? Porque ele traz assim algumas ideias que você não vê no senso comum, né? Por exemplo, tem um livro que é muito famoso que é O Pai Rico, Pai Pobre. São tão simples as ideias que tem lá que já virou clichê. Aqui não, aqui você vai ter uma leitura mais rebuscada de como que os juros fazem parte da nossa vida, não só no dinheiro, mas também na nossa biologia, no nosso psicológico. E vai trazer também a ideia de antecipar as coisas, né? Então você, eu quero comprar tudo agora, eu quero viver só o aqui, o agora, só o presente, e é isso que importa. Então ele traz essa ideia e ele vai desmistificando cada uma delas, beleza? A quinta opção que eu trago hoje, e esse livro aqui é fantástico, porque pensa o seguinte, esse cara aqui, junto com Warren Buffett, ele construiu um dos maiores impérios financeiros do mundo, uma das maiores riquezas construídas aí por dois homens praticamente, que é o livro A Sabedoria de Charlie Munger. Charlie Munger foi sócio do Warren Buffett e ele já não está vivo mais, mas ele deixou vários textos aqui. E a principal ideia que o Charlie Munger traz dentro desse livro aqui, ele traz várias, mas a principal é que você, para ser uma pessoa, não só um investidor melhor, mas para ser uma pessoa melhor, você precisa ter formado vários modelos mentais. Aí ele fala, você não vai usar só os modelos mentais da economia, você vai usar da biologia, da física, da química, e aí através desse conhecimento multidisciplinar, você vai conseguir tomar melhores decisões, fazer melhores investimentos e aí construir uma verdadeira riqueza, tá bom? Então, vale muito a pena, apesar dele ser grosso assim, mas é 350 páginas, é uma leitura muito boa, porque cada capítulo dele aqui foi um discurso que ele fez ao longo da jornada dele. O pessoal sempre convidava ele para fazer discursos de formatura nas universidades dos Estados Unidos. Então, ele ia lá e, através desse discurso, se tornou esse baita livro aqui. Livraço, livraço. Se eu fosse você, eu já comprava logo, o link tá aqui na descrição, beleza? E aí agora eu não tenho mais os livros impressos, mas eu tenho aqui no meu Kindle e eu quero apresentar mais 5 livros para você aqui. Na verdade, do Kindle é 4 e o último é o bônus que eu prometi, tá bom? Então fica até o final do vídeo que você vai entender como é que faz para conseguir esse livro gratuito. Mas até lá, nós precisamos de mais alguns livros. E eu trouxe aqui mais 4. E um deles é esse aqui, ó, chama Nudge. O que é Nudge? O livro ele vai explicar. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Nudge. O que é um nudge? Né? É uma pequena mudança que você faz, seja num hábito financeiro, seja em qualquer área da sua vida. E aí, através dessa pequena mudança que você faz, você consegue obter um resultado. Só para exemplificar para você, dentro do livro, ele traz um exemplo do que aconteceu no aeroporto de Amsterdã. Por quê? Os mictórios ficavam sempre muito sujos, porque o pessoal mijava fora dos mictórios. E aí, qual que foi a ideia que eles tiveram para poder reduzir o pessoal ficar mijando fora dos mictórios? Eles colocaram um adesivo de uma mosca dentro do mictório para que, quando a pessoa fosse usar o mictório, ela mirasse ali naquele inseto e fazia dentro ali do mictório. Então, uma mudança que foi bem sutil, mas gerou um resultado extraordinário aí. Então, ele vai ao longo do livro trazendo vários estudos e mostrando a importância de você adicionar pequenos nudges ao longo aí da sua jornada e você conseguir tomar melhores decisões. Quem escreveu ele foi o Richard Thaler. O Richard Thaler, ele é Prêmio Nobel de Economia justamente por esse estudo da economia comportamental. Então, se você quer melhorar hábitos financeiros, aí esse livro ele é uma excelente escolha. O próximo livro que eu escolhi aqui para a gente apresentar hoje é
dois livros, os dois que eu vou apresentar agora, são dois livros voltados principalmente para investimentos em ações. Por quê, Patrick? Porque muita gente tem receio de investir no mercado financeiro, né, de comprar uma ação, de poder fazer ali o seu investimento constante. Então, eu trouxe esses dois livros porque ele vai te ajudar aí, e são os dois livros que eu falei que tem uma fórmula matemática, tá bom? E aí o primeiro, e aqui eu trago e reforço a questão de ser um autor brasileiro, tá? Então o livro é esse aqui, ó. Faça fortuna com ações antes que seja tarde, do Décio Bazin. E ele traz uma fórmula aqui que é para você focar em investir em ações de dividendos. Então, se você foca em investir em ações de dividendos, a chance de você ter um retorno legal, ela aumenta consideravelmente. Aqui no Kindle não dá para ver, mas esse livro, quando você clicar no link que está aqui embaixo, é um livro da capa amarela e vale muito a pena. E aqui um detalhe importante, tá, pessoal? Apesar do livro Se Faça Fortuna com Ações, ele dá um conselho aqui que é o seguinte, que ninguém dentro do mercado financeiro é respeitado se não tiver pelo menos um imóvel, seja um imóvel para a pessoa morar, seja para investir. Então, é interessante porque ele faz esse contraponto, apesar de estar falando sobre ações, ele incentiva as pessoas a também comprarem o seu imóvel, tá? O próximo livro que eu trago aqui para você é um autor americano, é esse livro, A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. É outro texto que traz uma fórmula matemática também para poder ter ganhos aí no mercado financeiro. E aí o que acontece? Lá no livro do Décio Bazin, ele diz o seguinte, que você tem que buscar aí empresas que pagam dividendos acima de 6,66% ao ano, se eu não me engano. Depois eu tenho que conferir lá, mas ele traz uma referência. Você tem que investir para trazer acima disso. Aqui no Joel, ele já é bem mais criterioso nas ações que você precisa escolher para poder estar investindo aí ao longo da sua jornada. Então, é um livro muito interessante que vale muito a pena você ler. Também é uma leitura que não é difícil de fazer, mesmo ele tendo as questões matemáticas, mas é algo que você consegue fazer aí se você souber as 4 operações básicas. Então, vale muito a pena esse livro do Joel Greenblatt. E aí eu não poderia deixar de trazer aqui também um livro que é de um cara que eu admiro bastante, porque ele foi um dos pioneiros na questão da educação financeira aqui no Brasil. Então, não poderia deixar de trazer ele aqui para o canal, para você, se não tiver lido ainda, começar a ler ele imediatamente, que é nada menos do que Gustavo Cerbasi, com o livro Dinheiro, os Segredos de Quem Tem. Por que, que esse livro é interessante? Porque ele vai aí bem na raiz das finanças, né? Bem na base da educação financeira mesmo. Então, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, ele vai mostrar como que faz um orçamento, como que você pode investir, quais são as opções de investimentos que você tem aí ao longo da sua jornada, beleza? Então, se você puder ler não só esse, né, mas vários outros livros que o Gustavo Cerbasi tem, vale bastante a pena e eu recomendo sem dúvida nenhuma. Se você tem zero noção de finanças ou se já está iniciando, se já iniciou, dá uma relida, lê de novo esse livro porque vale muito a pena, beleza? E agora chegamos no nosso último livro, né? E aqui eu quero já antecipar para você o seguinte, que esse livro ele vai estar disponível gratuitamente quando nosso canal aqui bater no mínimo 200 inscritos. Falta aí 11 pessoas para isso, então acredito que nessa semana ainda eu consigo colocar o link aqui para você, tá bom? E por que eu vou trazer esse livro? Porque primeiro que é um livro que está disponível gratuitamente, o PDF dele, mas que é um livro que é um romance que conta a história do mercado financeiro, escrito por nada menos do que Ivan Santana, um grande investidor, mas também um grande escritor aqui do Brasil, mas que é pouco recomendado ou pouco conhecido. Eu não sei porquê, mas as histórias que ele conta são muito interessantes, então vale muito a pena. Então, o livro que eu trago aqui desse autor chama-se Os Mercadores da Noite, tá? Então, é um romance que vai tratar de todos os assuntos de bolsa de valores. E talvez você não entenda alguns conceitos técnicos que ele vai trazer lá, mas ele tenta colocar de uma forma tão simples que qualquer pessoa consiga entender. Então, ele vai trazer investimento em ações, mas também investimento em futuros, né? Que é
a questão de comprar, por exemplo, soja, trigo, que funciona no mercado futuro, aí derivativos, opções, ele traz uma pancada de coisas dentro, contando uma história ali bem envolvente, bem interessante, tá bom? Então, quando esse vídeo aqui ele alcançar pelo menos 100 visualizações e nós tivermos aí 200 inscritos no canal, ele vai estar fixado do primeiro comentário aqui desse vídeo, tá bom? E aí, eu quero ouvir de você, se você achou interessante essa lista, se você já conhecia algum desses autores ou algum desses livros, se você já leu, o que você achou, e se você quiser que eu fale sobre algum desses livros, é só deixar aqui no comentário que eu vou gravar um vídeo exclusivamente de um desses livros, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.